A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meu irmão e minha irmã. Eu quero convidar todos vocês para examinar a palavra de Deus hoje comigo. Eu quero ler alguns versículos aqui na palavra de Deus, algumas passagens que está se referindo à cura divina, a milagres, certo? Então, nós vamos ver o que o apóstolo João falou, o que o apóstolo Paulo falou, o que o Senhor Jesus falou a respeito dessas coisas, certo? Então, vamos começar por Apocalipse 13, versículo 5. Depois nós vamos ler Apocalipse 13, versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção, que a besta foi dada autoridade para ela agir durante 42 meses, que são 3 anos e meio, certo? Agir como? Para ela operar milagre, sinais, maravilha, e ela enganar os habitantes da terra. Então eu quero que você me acompanhe, porque esses sinais que a besta vai operar na presença dos moradores da terra são sinais permitidos pelo próprio Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos ler Apocalipse 13, do versículo 11 ao 14. O 11 diz assim: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro. Então a besta, ela saiu da terra com 2 chifres, como cordeiro. Ela não era um cordeiro, era como cordeiro, mas que falava como dragão. Então a besta, ela falava como o dragão. Agora, quem é o dragão? O dragão, segundo Apocalipse 12, versículo 14, o dragão é a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás. Esse é o dragão, é a antiga serpente, chamava Satanás, o diabo. Então, a besta falava como o dragão. Então ela falava como Satanás. Ela não era Satanás, mas ela falava como o dragão, Satanás. No versículo 12, João diz que ela exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Agora no 13, João diz: e realizava
grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então essa besta, ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Agora preste atenção no versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo reviveu. Agora, olha que coisa, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Quem permitiu a besta de realizar esses sinais foi o próprio Deus, durante 3 anos e meio, 42 meses. Então, através desses sinais que a besta realizou, ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Então eu quero chamar a sua atenção para você nunca ir para um templo religioso, para uma igreja, por causa de sinais e de maravilha. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. Não creia naquilo que eu estou falando, mas creia no que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Eu creio também em cura divina. Eu creio em sinais, mas eu creio na cura divina de acordo com a palavra do Senhor Jesus, não de acordo com lugares que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para essas passagens que eu vou ler, porque foi por causa desses sinais, desses milagres, dessas maravilhas, que a terra foi toda enganada. Então, eu quero chamar a sua atenção agora para que você aprenda o que diz a palavra de Deus. Eu quero que vocês abrem a Bíblia de vocês em 2 Tessalonicenses, do versículo 9 ao versículo 12. Só que eu gostaria que vocês lessem 2 Tessalonicenses, o capítulo todo, para vocês não crerem no que eu estou falando, mas no que a palavra de Deus está lhe falando. Então o apóstolo Paulo, falando a esse respeito desses milagres, dessas coisas, dessas maravilhas, ele diz assim, no versículo 9, a vinda desse perverso, que é o anticristo, é segundo a ação de Satanás. Não é eu que estou falando, Paulo que está dizendo que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com toda a maravilha enganadora. Então tá vendo que Paulo está falando que esses sinais e poder e maravilha são operados com a eficácia de Satanás, com o poder de Satanás. No versículo 10, Paulo diz: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Então Paulo está falando
que esses sinais, essas maravilhas, sinais da injustiça, com toda a injustiça para os que perecem, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Agora, qual é o amor à verdade que o povo rejeitaram que o poderia salvar? É a palavra de Deus. Era o que Paulo está falando, que é a palavra de Deus. Por essa razão, Paulo diz que Deus lhes envia um poder sedutor. Então, Deus envia um poder sedutor, a fim de que creia na mentira. Por quê? O próprio Deus envia um poder sedutor a essas pessoas. Porque o próprio Deus primeiro envia a verdade. Mas quando a pessoa rejeita a verdade, que é as escrituras, a verdade que é as escrituras, escritura é a verdade, é a palavra de Deus, são os ensinos do Senhor Jesus, são os ensinos dos profetas do passado, são os ensinos dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram as escritura para o povo. Então, Paulo disse que quando esse perverso ele aparecesse, era com todos os sinais e poder, maravilha enganadora. Ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que, perecendo, porquanto rejeitaram a verdade que poderia salvar. Então as pessoas estão perecendo através desse poder sedutor, porque é um poder sedutor permitido por Deus. Deus envia para aquelas pessoas que não querem receber a verdade. Por que que Deus envia? No versículo 11, Paulo diz assim: por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. É o próprio Deus que envia, a fim de que creia na mentira. E no 12 ele diz: e seja condenado todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, na mentira, tiveram prazer na iniquidade. Meu irmão, então Deus envia a verdade. Quando uma pessoa rejeita a verdade de Deus, Deus envia essa operação do erro, um poder sedutor, e aí as pessoas serão enganadas para que ela seja condenada, porque elas rejeitaram a verdade de Deus que poderia salvar. Então não pensa que cura divina te salva, não pensa que sinais te salva. Quem te salva é a verdade, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Agora eu quero chamar a sua atenção para São Mateus 7. São Mateus 7, do versículo 21 ao versículo 23. Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar pelo versículo 20. O Senhor Jesus disse assim: assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Aqui é uma afirmação do Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus, no 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus falando. No 22, o Senhor Jesus Cristo diz assim:
muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? É uma pergunta que eles estão fazendo para o Senhor Jesus. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Outra pergunta eles vão fazer para o Senhor Jesus. Agora no 23, o Senhor Jesus responde: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. É uma afirmação do Senhor Jesus. Agora preste atenção. O Senhor Jesus diz para esse grupo de pessoas que expulsava demônio, fazia milagre, fazia muitas maravilhas, o Senhor Jesus diz claramente que nunca os conheci. Meu irmão, isso é muito profundo. Como que uma pessoa está profetizando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, expulsando o demônio em nome de Jesus, e Jesus não conhece? Ô meu irmão, para você examinar. Aqueles profetas do passado operavam maravilha através do Espírito de Jesus, e Jesus conhecia. Por que Jesus não conhece esses? É porque essas maravilhas que eles estão fazendo não pode ser com o Espírito de Jesus, senão Jesus conhecia. Aí o 23 diz assim: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade, vocês que vivem sem lei, vocês que andam fazendo todo tipo de maldade. Jesus não conhece, meu irmão. Então, cuidado com esses milagres, porque o próprio Jesus está dizendo que ele não conhece. Eles que vão dizer para Jesus: mas Senhor, foi em teu nome que nós fizemos. Jesus disse: eu nunca conheci vocês, vós praticante do mal, praticante de iniquidade. Agora em São Mateus, para encerrar, São Mateus 24, versículo 23 ao 25, o Senhor Jesus Cristo disse assim: se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, é uma afirmação, ou ali está ele, outra afirmação, não acreditem. O Senhor Jesus está falando, não acredite. Não é isso que eles estão dizendo? Olha, Cristo está aqui, vem para cá. Cristo está aqui. Meu irmão, não acredite nisso não. O Senhor Jesus nos alertou. Agora no versículo 24, o Senhor Jesus diz: pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilha, para, se possível, enganar até os eleitos. Meu irmão, está vendo aqui que esses falsos Cristo, falsos ungidos, falsos profetas, ia fazer sinais e maravilha que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas aos escolhidos eles não vão enganar,
porque os escolhidos fica é com a palavra. Os escolhidos fica é com os ensinamentos do Senhor Jesus, que pelo fruto os conhecerei. Coloca esses falsos à prova e você saberá se a mensagem deles vem de Deus ou não. Agora, meu irmão, no 25, para encerrar, o Senhor Jesus disse: veja que eu os avisei antecipadamente. Viu que o Senhor Jesus nos avisou antecipadamente o que ia acontecer nesses últimos dias? Muito engano, surgiria falsos profetas e enganaria a muito. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muito esfriaria. Por quê? Porque muitos vivem como se não houvesse lei, o amor se esfria e anda praticando todo tipo do mal, escandalizando o evangelho. Hoje as pessoas não querem mais saber do evangelho por causa dos falsos. Então, esse é um vídeo para lhe alertar. Não fique crendo nesses sinais e maravilha que você vê aí, não, fora da palavra de Deus, não. Porque naquele dia, o próprio Senhor Jesus diz que não conhece. Leia você mesmo tudo isso que eu te falei, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe e fique com Deus.